Vamos começar pelo São Paulo, né? Que foi exatamente o time que o Miranda falou que gostaria de voltar. E aí a gente faz a primeira disputa. Temos aqui no São Paulo Miranda, Marlos, Oscar e Calleri. Tá? Desses 4, se vocês pudessem repatriar um jogador para o São Paulo hoje, quem seria? Eu vou começar com o Ale Oliveira, porque ele é 20%, quando a gente fala do futebol paulista, ele é 25% São Paulo. Eu vou de Calleri, na minha primeira opção. Calleri. Porque assim, na primeira... Você vai de quem, Ale? Como é o nome dele? Calleri. Quem? Calleri. Você que... Não tem Calleri. Você que batizou o menino? O nome do cara é Calleri. Não é Calleri. Você o rebatizou. Qual que é o nome dele? Calleri. Calleri. Vou de Calleri. Então, assim, o Jonathan Calleri é o mais jovem desses todos, né? E talvez seja a situação mais complicada. Como ele ainda não. Ele agora está no Espanhol de Barcelona, que ele foi para a Europa e não conseguiu explodir, né? O futebol dele não virou, assim, ele não conseguiu virar aquilo que de repente a gente projetava quando ele saiu do São Paulo. É a situação mais difícil. Seria o investimento mais alto também, né, Ale? Você vai no investimento mais alto. Aí a gente não tô nem entrando nesse mérito. Eu tô pensando no que o cara já apresentou pelo São Paulo, pelo fato dele ter identificação com o clube, numa posição em que o São Paulo ainda não se definiu exatamente, e o que ele joga de futebol. Eu tô indo por esse... Eu não vou fazer as contas do custo-benefício e tal, até porque, como você disse, ele é o mais jovem, então você tem uma possibilidade maior de retorno e tal, mas tô falando mais por esses aspectos que não os econômicos financeiros, ok? Que esse aí eu deixo pro André, que tá tentando cavar no Globo News lá. André, como um analista político... Não seria má ideia não, velho. Econômico, esportivo, mercadológico seria, né? Para falar do marketing também. Olhando todos esses fatores, Marlos e Oscar, mais meio campistas, o Miranda para dar segurança lá atrás, o Calleri para ser o artilheiro lá no front. E aí, André Henning? Quem sabe dólar parado? Quem sabe no dólar parado? Não tem a menor condição do dólar parado. O dólar já abraçou os 6? Não. Ele vai abraçar os 6 hoje, deixa eu ver. Não, baixou um pouquinho, 5,75. Vai dar o número da besta, meu. 666. Até eu falei ontem com meu amigo Fred Caldeira. Eu falei pra ele, pô, Fred, como é que você tá, tal, né? Porque saudade dele e tal, tá lá em Londres. E falei pra ele, pô, a gente, né, vai se ver agora quando você resolver voltar pro Brasil, porque não dá, a Libra tá R$7,12, não tem a menor condição. Mas, enfim, eu acho que desses aí é o Calleri. O Miranda, ótimo zagueiro, tal, mas eu ficaria na dúvida entre ele e o Calleri, porque o Marlos, bom, Oscar, regular. O Oscar, eu acho que, que aí só da gente pensar, né, que 2 gigantes do futebol brasileiro brigaram por esse cara de uma forma. A briga de São Paulo Internacional pelo Oscar, ela foi feroz. Ela foi feroz. André, camisa 10 em Copa do Mundo. Não, assim, eu entendo o que você está dizendo. Mas, pro Inter ele jogou bem no Internacional. Sim. E ali olhar naquele período, né, o que ele se transformou e rapidamente chegou na Liga dos Campeões com o Chelsea, já meteu 2 buchas contra a Juve, joga bem, tal, aquela coisa. Fala. O Oscar é um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Mundial. Você conta em 2 mãos quem ganha mais que o Oscar no mundo, hein? Com boa vontade ainda. Ele é um dos caras que mais ganha de salário. Na China é o primeiro. Então você já vê que ele ganha mais que o Hulk? Mais que o Hulk. Na China, mais que o Hulk, sim. Então, você tem uma ideia. Mundial. E ele não quer outra vida. Ele já, mesmo quando ele sai da Europa, ele tinha outras propostas. TNT na China, não? TNT chinesa? Tem. Claro que tem. TNT chama lá. Tô aí, tá? Como é que chama? Ele tinha. Aí ele tem outras propostas, ele vai para a China. Quando ele vai para a China, ele continua recebendo convites e propostas de centros mais importantes, mas ele está muito estabelecido, está num grande centro lá e está ganhando um dinheiro que, puxa vida, viu, meu? Vou te falar.
Delicioso, né? Falta só o Mauro Betti escolher, né? Isso! Cara, eu acho assim, qual dos 4 jogadores, claro, são posições completamente diferentes, até idades diferentes, qual você gostaria sempre de ter tido no seu time? E eu falo de coração, Miranda. Um baita zagueiro, desde o Coritiba. Bom, então, mas o Miranda tem essa questão da idade numa posição que dá para dizer que o São Paulo está bem servido. O São Paulo está com o elenco equilibrado, dá para dizer, depois de muito tempo, e com boas qualidades, tanto dentro quanto, evidentemente, no banco à disposição. Deixando o Miranda de lado e fazendo todas essas loas que eu fiz, o Marlos é muito bom jogador, mas nem de perto teve o carinho da torcida de São Paulo, até porque ele evoluiu muito na Ucrânia a ponto de ser titular da própria seleção ucraniana e com mérito. Mas não vejo uma função tática no São Paulo tão premente agora. Eu ficaria um pouco mais para Oscar e Calleri. Eu acho que com o Pato, com o Pablo, com o que tem ali, dá para o São Paulo se virar. Embora o Calleri tenha merecidamente conquistado um respeito, um carinho, um carisma, que são sempre muito importantes, ainda mais nesse momento instável e irregular de São Paulo. Eu ficaria mais para o Calleri, embora eu entenda que o Oscar caiba muito bem em qualquer equipe do Brasil. E, ao mesmo tempo, são coisas interessantes. Ele é o jogador dos mais pagos do mundo. E para 2018, eu até falava algumas vezes, eu talvez fosse o único cara que ainda falava, pô, cadê o Oscar? Não que eu o quisesse na Copa 2018. Mas em nenhuma outra Copa, um cara com talento, com juventude, com o salário que ele ganha ainda com a projeção internacional, você risca, como se o Oscar tivesse ele sido, sim, naturalizado ucraniano. A gente em nenhum momento cogitou, o Tite em nenhum momento cogitou, querendo esse ritmista, esse pifador, nem se cogitou. E o Oscar, diferentemente do Calleri, se viesse para o São Paulo, internamente, e até para a torcida, ele ia ter que jogar uma bola de Raí, mais Pedro Rocha, mais Sastre, para retomar a torcida de São Paulo, que ficou, não como traíra, mas ficou uma coisa que eu não quero ir jogar no São Paulo, eu quero ir para o Inter pelas condições de época. Então, acho que esse peso do Oscar seria mais complicado, então até pelo carisma e com essas nuances aí, eu ficaria com o Calleri para reforçar o time do Diniz. Muito bem, vamos saindo pensando no CT, né? Vamos pular o muro, vamos para o Palmeiras, porque agora a gente separou 4 jogadores que passaram pelo Palmeiras e alguns bem recentemente e que poderiam voltar, e a gente aqui é só do meio para frente. Então eu vou começar com o André Henning. André, se você fosse lá dirigente do Palmeiras, pudesse repatriar Keno, Allan Kardec, Moisés ou Roger Guedes, entre esses 4, quem você escolheria, André? Keno. Keno? Ele jogou muito no Palmeiras, né? Keno. O Keno é um jogador, cara, que ele tinha potencial para estar disputando vaga em seleção, cara. Assim, de boa mesmo. Eu acho que joga mais bola que o Bruno Henrique, por exemplo, que seria uma disputa, vamos dizer assim, dentro do nosso contexto. Eu acho que o momento do Bruno Henrique não. Acho que o momento do Bruno Henrique é bem melhor. Mas eu acho que o Keno é um jogador, cara, ele é um jogador que ele é diferente. Ele é diferente. Uai, não é? Não, é que o Keno não é melhor que o Dudu. E o Dudu, hoje, não briga por seleção. Então, mas o Dudu tem algumas coisas que pesam contra ele. O Dudu tem a história do o jogo grande, o jogo não sei o quê, que o pessoal. O Dudu tem algumas ressalvas. Embora eu discorde do jogo grande, tem essa crítica. Tem isso contra. Então, assim, você quer ver um cara que eu acho mais ou menos como o Keno? Romarinho. Acho um bom jogador. Bom jogador também. Sim. Que, aí foi embora e a gente não fala mais dele, porque. E aí tá lá ganhando a vida dele, e justo, né? Mas assim, o Keno é diferente, como eu acho que o Romarinho é diferente, que alguns jogadores são diferentes. Eu não acho que seja maluquice ele tá brigando aí por vaga desses caras aí, ó. Allan Kardec, ok, bom. Moisés, bom. Roger Guedes, bom. Keno, ótimo. Então, pro André Henning é Keno. Olha só, o Daniel Capistrano está dizendo que Keno, pela identificação, seria a primeira escolha, mas acha que o Allan Kardec também é um cara interessante. O Vini, cinquentinha, está dizendo o seguinte, galera, tem 5K na live, não tem nem 2K de like. Vamos dar no Helsinki, gente. Vamos dar like. Então é isso, ó. Passou na nossa live, está aqui acompanhando o programa. Curte. Isso é sempre muito importante. Mauro Betting, Keno, Allan Kardec, Moisés e Roger Guedes.
O Moisés, repito, e até contra aquela polêmica em relação ao meu voto do Gerson, para mim o Moisés foi o melhor jogador do Brasileiro de 2016, o Gerson foi o quarto melhor de 19, num time que foi bem melhor, aquele Flamengo, o maior time que eu vi neste século no Brasil, para de novo falar sobre o Moisés e Gerson. Você ficou encanado com isso aí, hein? Eu fiquei, porque eu recebi algumas críticas que eu confesso que a gente aceita, algumas não entende, mas algumas me irritaram muito da maneira como foram colocadas. Mas deixando mais uma vez aqui meu desagravo em relação a mim mesmo, mas o Moisés, cara, não sei ainda, mas vamos lá. Keno, muito importante, muito melhor do que encomenda, junto com o William, Bigode, das grandes contratações custo-benefício do Palmeiras na história. Allan Kardec... Foi um desgaste muito grande quando ele foi para o São Paulo, mas já não tem sido mesmo, né? E o Roger Guedes, o Alê já usou a expressão que eu vou deixar ele falar sobre o Roger Guedes e que é real. E é o sentimento não só de atletas, mas de funcionários do Palmeiras em relação ao retorno dele. Então vai além da questão esportiva, que é muito bom jogador, para questões de ambiente e tal. Eu ficaria entre Keno e Moisés, acho o Allan Kardec muito interessante, mas não veria agora no Palmeiras. Entre Keno e Moisés, eu gosto demais do Moisés, cara, eu vou com o Moisés. Talvez o Palmeiras precise mais de meio campo do que no ataque, mas... Daquele Moisés de 16 e 17, quando teve a lesão séria. Eu não perderia a chance de trazer o Keno de volta, não. Pode colocar... Você pode ligar o microfone. Tá ótima a sua participação, Luizinho, mas se você ligar o microfone, é melhor. Sempre melhor, né? Então, assim, eu ia falar o seguinte, batemos aqui a marca dos 2.000 likes, a gente vai soltar a dica já, mas antes eu quero saber do Alê. Os caras estão falando, Zeca, 2K, ô Zeca... Eu tô vendo, mas daqui a pouquinho eu vou botar essa dica, rapaziada. Dá uma segurada, dá segurada não. Continua metendo curtir, continua curtindo aqui. Se parar de curtir, a gente não consegue soltar a terceira dica. A gente não conseguiu nem soltar um nome na primeira dica. Mete dedo no like aí. Ale, Keno, Allan Kardec, Moisés e Roger Guedes. Dos 4, quem você repatriaria? O Mauro quer que eu fale aqui que o Roger Guedes mora sozinho e quer fugir de casa, né? Eu tenho seríssimas dúvidas se o Roger Guedes não joga mais bola que o Keno. Agora, ele é um cara que, putz, no Palmeiras os caras batiam nele de verdade, fingia que era brincadeira e metia porrada nele. E no Atlético Mineiro, ele ia ser mandado embora, um pouquinho antes dele estourar, depois ele estourou e virou o principal jogador do Galo antes de ser vendido. Mas ele ia ser mandado embora lá também. Então é um cara de um relacionamento muito, muito difícil, cara. Por quê? Ele é um cara que se acha a rainha da cocada. Mas cara... fisicamente, assim, é um cara muito vaidoso? É isso? Não, ou de bola? De bola. Ele acha que ele é o Pelé e tal. E é um cara que não faz a menor questão de ser simpático. Enfim. É tipo você. Não, é gratuito, real gratuito. Não, a diferença minha pra ele é que eu sou o Pelé e ele acha que maravilha! Ai, meu Deus. Então acho que ninguém que você chegar lá no Palmeiras e falar, tá vindo aí o Roger Guedes, os caras não vão ficar muito felizes, cara. O Moisés é tudo isso que o Mauro falou. Agora, eu acho que mais até do que esse meio campista mesmo que o Palmeiras também acho que ele precisa de um meia, né? E o Moisés não é a posição que ele se sente mais à vontade. O Moisés, ele gosta de jogar mesmo de segundo, ele ama jogar de segundo. Aquela dupla que ele fez com o Tietê realmente foi sensacional. Então eu vou pelo Keno também, porque eu acho que o Keno tem muita condição de brigar com o Rony ali pela posição. Eu acho que de centroavante ali o Kardec não é melhor do que o Luiz Adriano para mim. O William pode se virar muito bem nessa função. E eu acho que Keno e Rony seria uma briga que o Rony ia levar uma desvantagem, viu, Luiz? Vamos no Corinthians, já que a gente estava achando que era alguém do Corinthians. Aqui a gente separou 3 jogadores. Jô, que teve aí o seu nome ventilado num retorno dele essa semana, depois da entrevista do André Sanches. Jô, Renato Augusto. Aqui vai desequilibrar muito quando falar o nome do William, né, cara? Jô, Renato Augusto, Paulinho e William. O William que está encerrando o seu contrato lá com o Chelsea ao final dessa temporada. Aliás, o Jô estão falando aí, Mauro, de uma possibilidade dele vir, né? Sim, o Jô é real a possibilidade mesmo. O próprio presidente falou isso, que ele tá com uma situação lá meio diferente. Aliás, a galera do meutimão.com.br foi maravilhosa esses dias aí. Excelente trabalho, sempre. O Marco Belo, o Vessone lá, os caras... os caras meteram... Estavam conversando com o André Sanches numa live,
E, pô, Andrés, isso é a relação com o Thiago Nunes? Pô, o pessoal tá falando aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entra o Thiago Nunes na live. Ele tava na casa do Andrés pra se reunir e tal com ele. Bom, vamos lá. Mauro, assim, é porque o Willian tem essa situação. É um jogador dentre esse aí, é o melhor, né? Mas vamos lá. Vamos fazer esse exercício da repatriação, levando em consideração também o valor que você teria que investir para trazer um desses caras de volta. Vamos lá. Bom, os 4 caberiam do jeito que estão no Corinthians, até pelo jeito que não está o Corinthians, né? Cara, olha, talvez a mais difícil escolha das que fizemos até agora. O centroavante, com o Bozelli, embora o Wagner Love e tal, o Jô foi tão bem, cara, em 2017. Tem essa história tão bonita, ainda é o jogador mais jovem a ter feito gol pelo Corinthians em 2004, né, quando começou, claro. Eu não acho que seja tão premente. Renato Augusto joga fácil, Paulinho joga muito fácil, não só no Corinthians, e o Willian joga mais fácil ainda, né? E pela condição, pela compleição, claro que ele pretende ainda continuar na Europa e nada contra o Corinthians, time do coração dele, do pai, da família toda, todo o carinho que ele tem desde que ele deixou o Parque São Jorge em 2007. Mas eu ainda acho, até para a saída do Pedrinho e tal, vamos de Willian. Eu vou ficar com o Willian, mas os outros 3 aceitaria de muito bom grado no Corinthians e no meu time e em outros times também. Vai todo mundo de Willian aqui? Só porque se os 2 forem de Willian, eu vou tirar o Willian da brincadeira e vou botar só os 3 ali. Vamos tirar o Willian então? Vou tirar o Willian, porque vai todo mundo no Willian. Eu vou tirar o Willian, vocês vão ter que repatriar entre nossa produção hoje não tá legal. Paulinho, Jô e Renato Augusto. Paulinho, Jô e Renato Augusto. É que às vezes o foco, você tem uma avaliação diferente, o seu Gru. O foco da produção, às vezes, nem é fazer um bom programa. Às vezes é só agradar o Mauro Betti. Não, às vezes não, é todo dia. Então, às vezes, você fala, programa. Assim, programa que se dane. Helsinki, traz minhas pantufas. Eu acho que o Willian é diferente mesmo, Luizinho. Mas, assim, eu brigaria com o Paulinho aí nessa história. Já chegaram, inclusive. Eles têm a mesma idade, né? 31 anos, os dois. Eu brigaria, assim. O Paulinho, eu acho, assim, eu votaria no Willian, tá? Para deixar claro. Sim. Mas eu acho que tem conversa com o Paulinho. Eu acho que tem conversa, porque no pau a pau tem conversa. Eu acho que tem, porque o Paulinho, cara, ele... 3 gotas de adoçante. Obrigado, Helsinki. Tá maluco, né? Assim, eu iria de Willian, mas se você quiser fazer a brincadeira tirar o Willian, eu vou de Paulinho. O Mauro deu um bico na câmera agora, foi brincadeira, hein? Não foi. Não, parecia que foi. Na verdade, deu pior, deu um bico na mesa. Ale, vamos lá. Tá bamba, você arruma pra mim. Isso, bota o Helsinki pra põe a mão mesmo. Segura com a mão, isso. Ale, vamos lá. Temos esses 3 aí, Jô, Renato Augusto e Paulinho, e também temos o Willian, se você quiser só dar uma pincelada. Eu entendi o que o André falou e concordo com ele, e ainda vou além. O voto é do Willian. Vai além. Até porque ele parece o mais saudável, inclusive, né? Fez uma boa Copa América também, jogou bem, era um cara que tava meio que... Tava fora da lista, na verdade, né? Tecnicamente, para mim, o melhor é o Renato Augusto desses aí. O melhor jogador desses aí, tecnicamente, é o Renato Augusto, que é uma bola maravilhosa. Esses 4 jogariam no Corinthians com a perna ruim e vendada. Nós 4 jogaríamos no Corinthians. Calma. A comparação para mim de qualquer um aí na posição com esses aí, para mim não engraxa chuteira. Para mim não tem conversa, assim, sabe? Não tem... o Bozelli, que talvez seja o melhorzinho aí dessa turma aí, para mim ele não engraxa a chuteira do Jô. O Jô foi o melhor do Campeonato Brasileiro. Você imagina o campeonato começando amanhã, o Bozelli é o melhor jogador do campeonato? Mas o Bozelli não é o melhor jogador do campeonato interno do Corinthians, dos sócios lá. Então... Calma. Desculpa. Aí eu fui um pouquinho de... Sabe? Aí o que acontece? Mas fica tranquilo que não vai repercutir. Não vai. Aliás, eu fiz uma com o Jadson aí, nós dois tava bêbado, graças a Deus. E ele deu uma bela de uma cutucada no Thiago Nunes, viu? Uma bela. Você não vai ver no de placa. O que acontece é o seguinte. Mas conta pra nós. Não, ele falou que se ele tivesse tempo, se o Thiago Nunes tivesse dado para ele, pudesse se apresentar o Thiago Nunes, que ele tinha certeza que ele jogava, que ele ia se adaptar e ia jogar, porque ele gosta desse estilo e, enfim. Eu acho que tem uma briga boa aí,
Só que eu acho que pela saúde mesmo e pela dinâmica que o jogo exige, eu iria de Paulinho como segundo colocado. Beleza. Vamos embora aqui para... Paulinho ficou aí nessa, vamos dizer assim, né, nessa segunda colocação nos possíveis repatriáveis aí do Corinthians. A gente tem mais 2 times, o Vasco e o Fluminense. E aqui a lista é bem legal do Vasco. Cara, a lista do Vasco é um negócio assim sincero, hein? Forte. Vasco da Gama, para repatriar Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza e o Rafael Carioca. 2 volantes e 2 atacantes, hein? E Alex Teixeira, Souza, Felipe Coutinho e Allan Kardec tem esse projeto de um dia voltarem todos juntos ao Vasco da Gama. E aí seria bem legal, hein? Vamos lá, pode abrir, André Henning, desses 4 que a gente apresentou. O Vasco precisa de tudo, tá? Só pra... então. O Vasco precisa o Vasco precisa de todas as posições. Eu confesso que não sou um profundo conhecedor não sou profundo conhecedor de elenco nenhum, na verdade. Só não lembro mais também. Então, e assim, eu evidentemente, por conta do trabalho, eu conheço bem os elencos das equipes que a gente acaba narrando o jogo, tal. O Vasco tá um pouco afastado da minha realidade, do meu reality, como diria um amigo meu. Mas eu iria pela qualidade, tá? Do jogador, porque acho que o Vasco precisa de todos. Eu iria de... Ué, você falou Felipe Coutinho? Não, Felipe Coutinho não falei, não. Ah, tá. Eu olhei na linha. Você falou o nome dele agora? Não, eu falei que o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, o Kardec e o Souza tem um projeto de todos juntos voltarem ao Vasco, sei lá, 2022, não sei quando exatamente. Cara, desses 4 aí, eu tô olhando ali. Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza e Rafael Carioca. Eu acho que eu iria de... No teu tempo. Allan Kardec. Allan Kardec. 1 voto para Allan Kardec. Mauro Betting. Bom, e foi bem a produção, por exemplo, se você colocasse Felipe Coutinho, era o Coutinho. O Paulinho, que eu acho um baita jogador, seria o Paulinho também, né? Aqui são, digamos, opções mais factíveis. E para mim, disparado entre elas, igual dos outros jogadores, eu fico com o Alex Teixeira, né? Pelo jogador que pelo espirro que eu vou dar agora e tal. Bela cafungada, hein? Não, você não vê a vontade de espirrar agora. Aliás, aproveitar que a produção mandou, Matheus Fraga, um beijo pra você, cara. É que o problema é o seguinte, eu não vejo os comentários, como eu falo, eu já não vejo o programa que eu participo, não presto atenção nele, então não vejo os comentários. Então estou te notando, um beijão pra você, Matheus Fraga. E eu acho que o Matheus Fraga também iria comigo nessa. Alex Teixeira, baita jogador. Alex Teixeira. Ale Oliveira, e aí, ó, a galera que tá, Matheus Fraga, o Aprendiz, o Pinheiro, Péricles, alô Perecão, João Rodrigues e por aí vai. Dos 4 aí, Ale, você vai indicar quem? Eu vou de Alex Teixeira, teve live do Péricles ontem. Ontem, exatamente. Eu não vi, eu estava fazendo... Sabe quem teve live ontem? Quem? Beto Barbosa. Preta, fala pra mim. Essa é boa. Essa eu gosto. Adocica, meu amor. Nossa, ele era Eu tô acho que umas 4 vezes na live. Eu beijei muito graças a Beto Barbosa. Na época do Lambara, ali na Lambada. Deixa eu falar só uma coisa, só com todo respeito. Imagina a biografia de quem você beijou e falou... Momentos altos na sua vida. Ser beijada ao som de Adocica por Ali Oliveira no Lambada. Exatamente. Você começou mal a ser beijado pelo Ali Oliveira. Aí daí você já, esquece. Todo o resto vira acessório. Quem é dessa época aí que o Mar Morto estava doente e o arco-íris era em preto e branco, sabe que quem dançava a lambada saía muito na frente. Porque era uma forma de aproximação que você tinha das moças. É uma aproximação, inclusive. Que eu não sei se ainda tem. A dança do acasalamento que a gente vê na natureza aí, pô. Dança do acasalamento. E o grande episódio do Família Dinossauro. Tive uma amiga que era professora de lambada. Eu tinha só fazendo um parêntese gostoso aqui, quando o Allan Kardec foi contratado pelo São Paulo, né? Que o presidente era o Juvenal Juvencio, né? E ele falava que... Não, era o Carlos Miguel Aidar. Exatamente. Foi toda aquela coisa. Tinha que ser bonito, né? Que para jogar no São Paulo tinha que ser bonito, que tinha não sei o quê. Bobagem, isso. E aí, na época, eu tinha um programete, né? Na internet, e aí eu fazia paródias musicais, né? E aí eu fiz na contratação do Allan Kardec, ele tem o passe, é iluminado e é bonito, como o São Paulo gosta.
Allan Kardec. Boa, Lê. Ó, Muito bom. Alex Teixeira ganhou 2 votos, o Allan Kardec ganhou 1. E pra gente fechar, a gente vai falar... O Wallace Góes falou que ontem teve live da Manu. Puta, Manu, cara, o quê? Gavassi? Puta, puxa vida. Eu não posso Cara, deixar Que pena que... também, puxa, que pena que eu perdi. Depois a gente passa lá no YouTube pra dar uma moralzinha. A gente passa lá, deixa um like. Igual a galera vai deixar um like aqui no vídeo, a gente passa lá pra deixar um like também. Galera que vai, deixa um like aqui pra gente bater os 3.000 e soltar a terceira dica do Quem Sou Eu já. Bom, pra gente fechar aqui, Fluminense, tá? Thiago Silva, Eba! Fred, Mariano e Rafael, lateral do André Lyon. Henning. O dos Gêmeos, né? Fábio Rafael, lateral do Lyon. Então são 2 laterais pela direita, Mariano e Rafael. O Fred, que deve estar voltando ao Fluminense, é o que tudo indica, deve acertar aí nos próximos dias, próximas semanas da sua volta ao Fluminense. E Thiago Silva. Eu vou começar com o Mauro Betti. Cara, os jovens laterais, irmãos de Petrópolis, né? Eles ainda eram interessantes porque gêmeos, ambos laterais, e quando chegaram só ao Manchester United, ainda menores de idade, eles... O Rafael pela direita, né? O Fábio pela esquerda, né? Porque para não assumirem, um não competir com o outro, né? Mas os dois podem fazer, o Fábio até pela versatilidade, pode fazer muito bem os lados, né? São bons jogadores mesmo. O Mariano já esteve melhor, tem essa opção tática interessante de jogar como zagueiro também. Poucos jogam como o Thiago Silva, e o Fredão tem toda essa história espetacular, como não o maior artilheiro da história tricolor, que é o Valdo, que tem uma história também fantástica, como o maior artilheiro da história do Valência, e o Valdo é daqueles jogadores que, por isso que é fundamental isso da história, o cara que é o maior artilheiro da história do Fluminense, o maior artilheiro da história do Valência, e não são muitas as pessoas que conhecem, só conhecer esse grande centroavante foi o Valdo. Eu estou, claro, entre Fred e o Thiago, necessidade... O Fred tem uma história impressionante, né? Mas eu acho que a necessidade do Thiago para dar uma segurada na zaga é melhor. E pensando no André, Thiago Silva. O Thiago Silva tá com 30... Alessi, Oi. O Lúcio chama atenção aqui pro negócio. Como é que vai repatriar alguém que tá no país? Nossa produção... Calma, lindo. Hoje é sexta-feira. Calma. A intenção foi boa. Mas é pensar o seguinte... A intenção foi boa. Mas no futebol... Nossa produção é maravilhosa. De segunda a quinta. Sexta, a gente dá uma relaxada. A gente entra, tipo Regina Duarte na entrevista. A gente seria uma volta para casa. Seria uma volta para casa. Vai voltar pra casa. A nossa produção... dele é o Fluminense. A nossa produção são sertanejo na live. Os caras estão numa outra... O Ale já tá na terceira hora do Bruno e Marrone. Aí sim, hein? Ale, vamos lá. Thiago Silva, Fred, Mariano e Rafael. Eu não... Sempre que eu tenho... Vai. Hoje tem quarentena, tá? Só queria falar isso. Eu tô cancelando já pra gente não atrapalhar o programa de placa. E a gente tá fazendo aí essa rave gostosa de programa, mesmo sem ter o programa, mas isso é outra coisa. Eu sempre tenho a oportunidade de homenagear o meu amigo Tio Chico, meu amigo Seu Gru, o malvado favorito. Eu não desperdiço essa chance. Então, Thiago Silva, o rei da zaga mundial. Mas vocês não me provocam falando isso, porque o Thiago Silva, inclusive, eu tô considerando seriamente para votar. O Thiago Silva é um bom zagueiro, ponto. Eu nunca falei que ele era ruim. Eu só não acho que ele é tudo que vocês falam. E como líder, é uma vergonha. Como capitão, colocar a faixa de capitão no Thiago Silva, eu acho uma vergonha para qualquer um. Mas ele é bom jogador. Tô considerando seriamente, inclusive. E aí? Vai ter que tomar decisão agora. Eu acho que a disputa com o Fred é desigual, porque eu acho que o Fred jogou muito pelo Fluminense, o Fred, ele mudou a cara do Fluminense. Mas se ele voltasse agora, quem que poderia dar mais? Acho que essa é a disputa, né? Eu acho que os dois estão em franca decadência. O Thiago Silva já há bastante tempo fez uma boa Copa do Mundo, fez uma ótima Copa do Mundo em 2018. A de 2014 foi um fiasco, mas a de 2018 foi muito boa mesmo. Não como capitão, de novo, porque eu acho que vários problemas que aconteceram na seleção brasileira lá na Rússia, e eu vi porque eu estava no hotel da seleção, foram decorrentes, inclusive, da falta de um capitão. Culpa do Tite, Alves. Então, né? Também, né? Culpa do Tite também, claro, perfeito. Que era o Daniel Alves, né? Seria o Daniel Alves, pelo que a gente vê, mas aí ficou aquele rodízio, nunca vi isso na vida.
de boa. Acho que foi um... e acho que faltou um líder. Faltou um líder na seleção para falar, para. Mas aí o líder que a gente teve lá, tem que chorar mesmo, tem que... Enfim, beleza. Cada um é cada um. Eu acho que o Thiago Silva agregaria bastante em outro momento. Agora, os dois estão em declínio. Mariano e Rafael eu não vou considerar, não. Eu não acho que eles chegam para mudar a cara do clube. Então, entre os dois em franco declínio, o Thiago Silva, os caras não querem renovar o contrato dele, querem dar 1 ano de presente para ele lá no Paris Saint-Germain. E olhe lá. Franco declínio é bom. Mas gente, aí eu vou falar que nem, mas morre todo dia, sabe aquele negócio? Morre todo dia. Não, a idade chega para todo mundo e no futebol chega uma hora que você não tem como manter o... Então, assim, eu acho que o declínio do Thiago Silva, apesar de ter feito uma Copa do Mundo muito boa, ele já é evidente há muito tempo, e do Fred também. Então, eu na disputa, eu acho que o Fred pode fazer mais diferença, porque ele fica lá quietinho e mete uns gols, cacete, faz uns stories maravilhosos. Então eu vou de Fred.